Olá, bom dia. Sejam bem-vindos, meus belos espectadores. Eu sou João Vitor, entrevistador do Academicast, e estamos com o nosso outro entrevistador, Kleber Vinícius. Poderia se apresentar? Bom dia, meu nome é Kleber Vinícius e o tema do nosso podcast é conhecimento sensível e inteligível na educação. Bom, o que é o conhecimento inteligível, afinal? Podemos dizer que ele pode ser obtido através do pensamento e das compreensões intelectual. Entretanto, também encontramos nas ideias gerais, que são aqueles conceitos que representam na nossa mente, onde tudo é perfeito, e não existe nenhuma interferência, o que seria imutável, algo que não seria alterado, e é um conhecimento objetivo, em que implique a forma verdadeira. Mas antes de iniciarmos o nosso podcast, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador OneFootball. É um aplicativo que você vê coisas de futebol e tal. Mas voltando para o vídeo, estamos com alguns convidados aqui, que ao decorrer do vídeo iremos apresentá-los. Bom, como o Kleber já disse, nós vamos falar um pouco sobre o conhecimento sensível e inteligível na educação. Bom, o conhecimento sensível é o mundo onde nós estamos, o mundo físico. Um lugar em que podemos tocar, pegar. É o mundo das coisas que mudam, das coisas que perecem. É um mundo em que as coisas são imperfeitas e transitórias. Basicamente, o mundo sensível é o mundo que nós vivemos. E já vamos começar com o nosso primeiro convidado. Estamos aqui com o professor Gisley, professor de inglês da área de linguagens. Bom, Gisley, o que você poderia falar a respeito sobre como essa ideia de mundo sensível pode ser desenvolvida em sala de aula? Olá, pessoal. Com base no recorte que Platão traz sobre o conhecimento sensível e trazendo para a minha experiência em sala de aula como professor bilíngue, é super importante que o professor tenha essa sensibilidade de fazer com que todo o assunto que é ministrado em sala de aula possa se tornar também de alguma forma inteligível. Para falar a verdade, no sentido mais amplo da palavra, todo o assunto tem que se tornar inteligível, tem que fazer com que o aluno consiga fazer suas inferências. E esse conhecimento sensível de mundo que nós temos, ele é adquirido com o tempo. Trazendo outro recorte de Platão, quando ele diz que nós não conseguimos entrar no mesmo rio duas vezes, é importante ressaltar que em sala de aula, quando o professor também entra em sala de aula e faz com que o seu aluno, de forma inteligível, consiga absorver todo o conhecimento que foi ministrado, no segundo momento que o professor entra em sala de aula, ou quando ele deixa aquele espaço, já não é mais o mesmo. Ele vai voltar para aquela sala de aula com o aluno tendo uma outra bagagem, uma outra visão de mundo e vai ter outras experiências. Eu achei ótimo você ter, como é a palavra? Apontado a ideia de Heráclito, que foi uma das inspirações de Platão, em que ele fala sobre o rio. Eu acho bastante interessante como esse pessoal consegue, sei lá, ser tão profundo com alguns exemplos tão simples. Bom, agora irei passar o microfone para Kleber. E agora vamos passar para o nosso segundo convidado, professor Francisco de Física, da área de Ciências da Natureza. Então, Francisco, você poderia falar o que é o conhecimento inteligível na sua área de Física? O importante quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai estudar principalmente, e com o professor orientando vocês, é que esses dois campos, querem ou não, andam juntos, né? Por exemplo, a gente tem uma situação ideal e tem uma situação real. A situação ideal, quando a gente vai analisar qualquer efeito, qualquer análise física, a gente sempre pensa de uma maneira e a ação dentro da questão é outra. Por exemplo, quando vocês pensam numa bola caindo, vocês nunca pensam com forças externas atuando sobre essa bola. Por exemplo, atrito, vocês apenas estão olhando para a bola caindo. Essa bola,
quando o aluno analisa ela, está caindo em quê? Em linha reta, em direção ao solo, né? Nada pode acontecer com aquela bola no decorrer daquela trajetória? Pode. Pode ter uma ventania forte? Pode. Ela pode mudar sua trajetória retilínea? Pode. Então, o que a gente, como aluno, a expertise que a gente deve ter, não só na física, mas como também em outras áreas da sua vida, é que o ideal não é o real. Então, eu tenho o real e tenho o ideal. Claro que a gente tenta sempre se aproximar, tenta sempre fazer o ideal próximo do real. Então, a inteligência de ambas as análises que eu vou fazer aí é que a gente sempre tem que pensar não só na situação ideal, mas na situação real. Por exemplo, você planeja seu dia. Você tem um planejamento do dia. Mas será que tudo que vai acontecer durante o dia vai ser como você planejou? Será que de tal hora a tal hora eu posso fazer isso, 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 isso? E depois que acaba aquele planejamento, eu posso dar conta do planejamento? E se porventura algo acontecer naquele meio, daquele seu planejamento, daquele horário? Será que você vai ficar preso só naquele primeiro horário? O que é que você vai fazer com os outros horários? O que acontece com física, com matemática, biologia? A gente tem que sempre pensar que o ideal não vai ser o real. Então, para os meus alunos aí que estão me entrevistando e para os que podem me ouvir futuramente, sempre trabalhe com a situação ideal, tentando sempre pensar que ela tem que estar próxima do real. A gente não é robô, a gente é máquina, então a gente tem que saber os nossos limites. E durante o dia, a gente também pode ter muitos contratempos. Então, lembrem sempre, ambas as inteligências andam juntas, só que esse andar junto é ter noção do que a gente pode fazer com a nossa inteligência inteligível e sensível. Então vocês podem perceber que uma trabalha com o campo do ideal, né? A gente não cansa, onde a gente está pronto para fazer tudo. E a outra trabalha com aquela situação em que a gente cansa, a gente é ser humano e a gente tem limites. Então é isso. Eu queria que vocês tivessem essa visão, não só na vida acadêmica, mas como também na vida minha sociedade, que nem todas as pessoas são perfeitas, todo mundo tem seus defeitos, e a gente vai levando isso pro geral, pro tudo. Real, ideal, tem que ficar próximo, nunca vou ser a mesma coisa. Eu gostei muito quando você citou do exemplo da bola, que você pode imaginar em que direção ela pode cair, e também sobre da situação ideal, tentando se aproximar com uma situação real. Bom, vamos para o nosso terceiro convidado, que é o professor Matheus, de Filosofia da área de Humanas. Bom, Matheus, nas suas palavras, o que Platão ajudou na nossa educação? Então, falar de Platão em relação à contribuição educacional ou à educação é interessante. E acho que quase automaticamente as pessoas vão já associar a escola de Platão, chamada academia, né? Um ambiente que ele construiu na região de Academos, lá na Grécia, voltado justamente para ter esse ambiente, ou seja, a academia ela é acima de tudo um ambiente onde as pessoas poderiam explorar e desenvolver, né, as suas capacidades intelectuais. Só que, se tratando inclusive de Platão, o que é que a gente tem como referência do que é o conhecimento? É a ideia dualista que ele tem da nossa forma de conhecer as coisas. A gente pode conhecer de forma sensível, através dos nossos sentidos, aquilo que nós vemos, tocamos, percebemos com os nossos 5 sentidos, mas que essa forma de conhecer ela não era, vamos dizer assim, completamente certa, né? Trazia algumas informações e tudo mais, só que eu poderia me deparar com 50 cadeiras ao longo da minha vida e essas 50 cadeiras serem completamente diferentes umas das outras. Pela quantidade de pernas, pelo formato, pela cor, pelo material. Então, haveria muita diferença entre uma e outra, ou entre umas e outras, né? Mas o que Platão percebe é que a gente associa tudo à cadeira. Parece que, apesar de terem várias cadeiras distintas, né, a gente poder aprender de forma sensível sobre várias cadeiras, nós conseguimos refletir
sobre uma forma de cadeira, ou pelo menos temos a ideia na nossa cabeça do que é a cadeira. Então essa é uma outra contribuição de Platão à educação, quando a gente pensa que o processo educativo, formativo, ele é esse processo de se esclarecer, de apesar da gente visualizar várias realidades, vários contextos sociais, várias civilizações, como é que eu posso dizer, várias situações de saúde, a gente pode conceituar alguma coisa de base, né? Então a educação seria esse percurso, claro, com uma certa autonomia, mas esse caminho de aperfeiçoamento, de descoberta ou redescoberta do que seria a verdade, a coisa correta ali por trás de um celular. Por que que o iPhone, o Xiaomi, o Samsung e os três, apesar de tão distintos, a gente chama de celular, né? Então, quando a gente identificar esse conceito raiz, é porque a gente está dominando. Então, a gente agora pode, inclusive, desenvolver um quarto modelo diferente, pegar as características mais importantes, mais potenciais de cada um, mas a gente mantém a ideia do que é celular. Se a gente não tiver a ideia certa das coisas, acho que a gente se perde. A gente traz um objeto dizendo que é celular, mas ele não é. Pode ter uma característica ou outra, né? Celular e televisão têm a mesma característica que tem tela, transmitem imagens, mas não são a mesma coisa. A gente sabe disso, porque a gente tem conhecimento dessa ideia. Então Platão contribui muito, né? Entre outros fatores, em resumo, né? Pela sua teoria dualista, pelo aprofundamento do conhecimento, até um conhecimento verdadeiro, pelo ambiente acadêmico que ele inaugura, né? Que é a Academia de Platão, uma escola de certa forma, e também por toda essa dinâmica, né? De autoaperfeiçoamento. E a educação é isso, é se autoaperfeiçoar. É através da educação, através desse processo intelectual, a gente acaba se tornando melhor do que aquilo que já somos, e amanhã vou ser melhor do que aquilo que eu sou hoje.